Glória a Deus. Santo é teu nome. Meus irmãos, uma paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Gostaria de agradecer primeiramente aquele que é digno de honra e de glória. Glória a Deus. Eu tenho por costume de dizer que toda oportunidade que surge a um cristão, nunca diga que foi por causa do seu pastor ou de um irmão que concedeu. Diz a palavra, assim está escrito, que todo o poder está sobre a mão de Deus. E se o homem te deu permissão para isso, porque Deus autorizou primeiramente. Então, quando você tiver uma oportunidade, glorifique a Deus primeiramente. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou lá do Caraguapaú, meu pastor Baltazar. Glória a Deus. E espero que os irmãos recebam a palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui eu já confesso a minha fragilidade como ser humano. Fui chamado para ministrar no final do culto de ontem, 10 horas da noite. Você recebe uma oportunidade que vai pregar no dia seguinte no culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Você não estava esperando, mas Glória a Deus. Deus Aleluia, Jesus. colocou uma mensagem no meu coração em Apocalipse, Glória. Aleluia. capítulo de número 1, verso de número 4. Obrigado. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E é bonito nós observarmos a igreja cheia nesta noite, Glória a Deus. porque hoje é domingo. Tem pessoas que estão se direcionando para um bar, assistir um forró, dançar, beber, se direcionando para uma festa, um aniversário, um lugar. Então tudo aquilo que sugere a carne se alimentar e festejar cada vez mais. Mas hoje, graças a Deus, estamos diante do Senhor. Lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu digo para vocês, irmãos, que aqui é o melhor lugar, porque através da morte de Jesus Cristo, Ele venceu o diabo, venceu o inferno e venceu o pecado de uma vez por todas. Glória a Deus. Aí se pergunta por quanto tempo? Dias, horas? Não. De uma vez por todas. Não foi durante anos. A vitória de Jesus Cristo está consumada até a eternidade e até lá ela vai permanecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, aquele que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus em seu Pai. Nele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo e fiel. Glória a Deus. Santo e exaltado. O livro de Apocalipse, irmãos, ele tem como seu escritor o nosso amado e irmão João. João tem por sua autoria 4 livros, esse Apocalipse, as 3 epístolas que é escritas universais e o evangelho que leva o seu nome, o evangelho famoso chamado Evangelho de João, o evangelho de Jesus Cristo escrito por João. João é conhecido como o discípulo do amor, ou apóstolo do amor, diante da sua ministração e a forma de qual ele transmite o amor de Jesus Cristo através de suas palavras. Nós temos agora uma biografia. João era aquele jovem moço onde qual tinha por seu pai um grande pescador da Galileia, onde qual uma vez um homem se levantou e começou a pregar uma mensagem que deveriam se arrepender dos seus pecados. Ele se torna discípulo de João Batista, ele e o seu amigo André. E conforme andava com João Batista tinha uma mensagem um pouco diferente dos demais. Como a cúpula judaica observava o lavar das mãos e os ritos religiosos, João não só lavava as mãos e não só os pés. João lavava o homem com
completo por remissão dos seus pecados. Aleluia, Jesus. E a sua mensagem era diferente. Não lave somente as mãos, mas ele fala: lave o corpo todo e aceite uma nova vida e renuncie à antiga. E João, por caminhar com João Batista, ele estava acostumado a ouvir uma mensagem qual: eu não sou tão poderoso, eu sou simplesmente uma voz que clama nesse deserto, porque aquele que há de vir depois de mim, esse é poderoso. Eu não sou poderoso. Agora imagina um jovem andando com um homem lunático dessa forma, que pregava com tanta veemência e dizia: eu não sou poderoso, eu não sou o Messias, aquele que vem depois de mim, eu não sou nem digno de desatar as correias dos seus pés. Agora imagina um jovem caminhando, ouvindo isso, e o seu coração ansioso dizendo: rapaz, eu quero conhecer esse homem. Só que certa vez o seu grande ensinador estava um pouco atônito, feliz, ansioso, porque ele tinha acabado de batizar um homem bradado enquanto ele estava muito longe, dizendo que aquele era o cordeiro. E quando chega dele, ele fica feliz e diz: ora, esse daí é aquele que eu estava abrindo caminho durante todo esse tempo. Esse é aquele que há de vir veio. Aí a palavra do Senhor, que João, curioso e feliz, chega até Jesus Cristo e diz: Jesus, onde o Senhor repousa? Aí Cristo faz um convite muito bonito: vem e vê. A partir daí, João agora sai dos ensinamentos de João Batista e começa a caminhar com a própria palavra viva. Aleluia! 3 anos e meio de ensinamento transforma um homem. João era conhecido por seu irmão Tiago de Boanerges, os filhos do trovão. Logo de caráter entendemos que se era chamados de filho do trovão, é porque eles eram homens com o seu temperamento um pouco árduo, eram furiosos, eram homens bravos. Diz que certa vez, quando Cristo foi se hospedar na Samaria, diz que os samaritanos não aceitaram porque ele era judeu e mandou todos embora. Aí João chega em Jesus Cristo e fala: Senhor, dá-nos poder para que caia fogo do céu durante a nossa oração, assim como foi feito, Senhor. Aí eu digo: 3 anos e meio com Jesus Cristo transforma um homem, pois lá na frente ele é chamado de discípulo do amor. É verdade. Quem anda com Jesus Cristo não pode permanecer da mesma forma e da mesma maneira. Reconhecer a cada dia que Cristo agora nos ensina uma nova maneira de caminhar. Quando Cristo se encontra com Nicodemos, ele fala o seguinte: ora, necessário é o homem nascer de novo, pois se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos: como pode um homem velho entrar no ventre de novo, Senhor? Como pode? Aí observamos: se não nascer da água e do Espírito, Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo vai dizer que através das suas pisaduras agora nós caminhamos e temos um lugar a seguir. Não só mais um caminho, mas temos pisaduras a seguir e pisar e andar igual a Jesus Cristo. Aí João, agora andando com Jesus Cristo, durante a trajetória tem ensinamentos, belezas. Vemos que durante o caminho ele tem vários destaques. João é conhecido como aquele que repousa a cabeça sobre o coração de Jesus Cristo. Dentro dos seus escritos ele é chamado de discípulo que Jesus mais amava, não porque Jesus mais amava ele, mas porque ele se sentia tão amado por Jesus Cristo que ele falava: eu sou o mais amado. Com isso nós aprendemos dentro da teologia dele: se sinta amado por Jesus. Quantas das vezes nós se sentimos inferiores dentro de nós mesmos porque nós não alcançamos o local onde nós desejávamos, se sentimos atrasados diante de tantas pessoas que estão evoluindo, crescendo, prosperando e às vezes com ensinamento e tendo destaque dentro da igreja. Mas nós observamos que quando nós se sentimos amados por Jesus Cristo, compreendemos que o momento de brilhar depende somente de Jesus Cristo, não da nossa vontade, não dos nossos esforços, não quanto nós se castigamos, mas o quanto o Senhor nos ensina cada vez mais. Aí João é aquele discípulo que consegue observar Jesus Cristo à distância, é aquele que consegue olhar a Jesus Cristo mesmo na tempestade e falar: aquele é o mestre. É aquele que diante de todos os lugares sabe que estar perto de Jesus é o melhor
melhor local a estar. É o lugar mais confortável. Perto das batidas de Cristo, ali é o local mais confortável de ficar. Glória a Deus. Glória a Deus. João, na última noite, quando ele se inclina a sua cabeça no peito de Jesus Cristo, vemos que daí em diante ele vai estar acompanhando o mestre até um certo ponto e em diversos momentos. Ele é um dos 3 que acompanham Jesus diante da oração. E outra, por você sentir desejo por Jesus, irmãos, você vai seguir Jesus Cristo até onde ele for. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra que quando todos se despedem de Jesus Cristo, havia um homem, um jovem, que permaneceu aos pés da cruz. Mesmo diante da afronta que se levantou, ele permaneceu aos pés da cruz. Todos os discípulos tinham fugido, todos observando de longe o seu mestre pendurado na cruz. E estavam somente as mulheres junto e acompanhando Jesus Cristo em todo momento, diante de toda aquela tortura da cruz. Glória a Deus. As mulheres permaneciam acompanhando Jesus Cristo. Aí quando nós observamos que ali no meio daquelas mulheres havia um jovem com o nome de João, olhando o mestre aos pés da cruz, contemplando a situação. E aqui eu digo, por você estar aos pés da cruz, você vai ver e vai receber dádivas onde muitos não poderão receber. E para receber somente um local, tem que estar ao pé da cruz de Jesus. Não é em outro lugar. Porque a escolha de você observar de longe pessoas sendo usadas, se manifestando sinais e maravilhas, observando de longe, vendo aquilo tudo, e a posição que você pode estar sendo usado por Deus para fazer a manifestação de Deus. Então, ou você observa de longe, ou você se encontra no meio dos pés de Jesus Cristo para ser usado como Aí eu digo, isso não depende só de Cristo, depende do nosso desejo, se nós queremos estar ou não aos pés de Jesus Cristo. Agora, João, por estar aos pés de Cristo, observamos que ele recebe uma dádiva diferente dos demais. Diz que quando Cristo cita as suas 7 palavras na cruz do Calvário, ele fala a João o seguinte: João, pois é que te digo, minha mãe, agora é sua mãe, mulher, esse aqui é agora o teu filho. Agora imagina você ter a responsabilidade de cuidar da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ser um jovem de destaque por estar simplesmente em todos os lugares que Cristo te manda ir. Agora você é responsável de cuidar da mãe do Todo-Poderoso. E por João estar ali, recebe essa dádiva. E por João estar ali também, ele observa coisas que os outros não puderam ver de longe. Pois os escritos de João, ele é o único que descreve que quando Cristo foi curado, da sua costela sai água e sangue. E eu digo, irmãos, você está no pé de Jesus Cristo, você vai observar e receber coisas que ninguém vai receber. Aleluia. Acontece todos aqueles feitos. Cristo é sepultado. No terceiro dia, quando ele é ressuscitado, as mulheres chegam até os discípulos e dizem: olha, o mestre não está mais lá. Todos correm. Aí no escrito de João ele vai dizer o seguinte: ora, pois todos correram, o discípulo que Jesus mais amava, e Pedro correu. Mas o discípulo que Jesus mais amava, esse correu mais do que o outro discípulo. Só que aí tem um detalhe: João corre mais do que Pedro. Só que quando ele chega na tumba, a tumba está aberta, ele não entra, ele para. E quem entra é Pedro. Verdade, Jesus. Aqui eu olho para essa imensidão de jovens, todos jovens, e digo: há momentos que nós devemos correr mais do que os demais para poder ver Jesus Cristo. Mas vai ter um momento de nós pararmos e dizer: mas aqui é o seu lugar de entrar. Pois era dada a Pedro a responsabilidade da igreja. Se você é jovem, corra o quanto mais você puder, mas reconheça que sempre haverá uma autoridade para você respeitar e dar o primeiro lugar. Aí vemos, Cristo aparece, quando ele vai se consertar com Pedro, depois de ter negado a Jesus Cristo diante da fogueira, quando ele está na margem e grita: pegaram alguma coisa? Eles não conhecem, mas João que estava lá diz: aquele é o mestre. Pedro corre, se aproxima. Aí quando ele está fazendo aquela correção que aconteceu com Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, há o conserto, beleza? E Pedro, para não ficar por fora, pergunta: e esse aqui, mestre? O que é de acontecer com esse daqui, mestre? Aí Jesus fala:
se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que tem você com isso? Meu Deus. Aí eu digo aqui agora, irmãos, privilégio de ser agora filho da mãe do seu mestre, ver feitos maravilhosos, e agora ia surgir uma fama sobre João, qual João não havia mais de morrer, seria imortal. E essa fama corre pelos demais, ele ganha essa fama. Agora o evangelho cresce, há um grande crescimento. O Império Romano, Vespasiano quebra o templo durante 70 depois de Cristo. Há a grande perseguição, mas uma coisa que é muito notória: quanto mais a igreja é espremida, mais ela crescia. É verdade. Quanto mais mandava a igreja crescia. É no meio da aflição que nós reconhecemos que só temos consolo nos pés de Jesus Cristo. E aí há crescimento. Aí agora sobe um imperador com o nome de Domiciano. E esse imperador era muito poderoso e tinha uma ira, porque assim como o seu pai perseguiu, o seu irmão Tito perseguiu, agora ele continuou a perseguição. E para poder parar o evangelho ou qualquer outra situação, sempre é mais fácil você pegar um líder. E nós tínhamos um foco lá em Éfeso. Quem era? João. João chega ao ponto de se destacar que agora ele era um grande pastor, um grande ponto de referência. E com isso ele pensa o seguinte: o imperador, vamos pegar a essência, pegar o representante principal e prendê-lo. Ou melhor, vamos matá-lo, porque matando ele a igreja fica dispersa e vem a cair. Aí diz a tradição cristã que João é jogado dentro de um óleo fervente, mas ele não morre, irmãos, ele sai ungido de lá de dentro. E ele percebe que não consegue matar João. Então ele faz o seguinte: leva João para uma ilha deserta vulcânica, a distâncias do local onde se encontrava. Era a prisão de todo o Império Romano, onde todos os homens mais vis e perigosos se apresentavam e iam. Agora João se encontrava lá. Qual a intenção dele? O imperador pensa: ora, se enquanto ele está em terra e tem pessoas em volta, ele vai pregar o evangelho e essas pessoas vão vir, o crescimento vai vindo e vai vindo e vai vindo. Não conseguimos matar ele, então o que nós vamos fazer? Vamos afastá-lo de todos, porque lá ele não prega para ninguém, lá ele não vê ninguém, e de lá ninguém se apresenta a ele. Só que diz a palavra do Senhor, João jogado em Pátimos, diz que houve uma voz por detrás dele. Glória a Deus. Glória. Que diz: vês e escreve as 7 igrejas da Ásia. Aqui eu digo, a intenção dele era matar João, prender João, longe de tudo e longe de todos. Agora não prega, não fala de Jesus, não faz milagre, não opera mais sinais, mas diz a palavra do Senhor. Quem se apresenta a João é o próprio Jesus. Pode calar a voz de um cristão, pode falar que não tem essência, mas quem pode dar a última palavra ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Olha, João encantado com aquilo, ele olha para ver quem estava falando com ele, e diz a palavra do Senhor que João, quando olha para ver quem falava com ele, diz que ele contempla, ele fica antônimo, porque não era mais o mestre que ele viu ser batizado, não era o mestre que ele viu na cruz do Calvário, nem era o mestre ressuscitado, ele vê o Cristo em glória. E diz o seguinte: e no meio dos 7 castiçais estava um homem vestido de branco e com uma cinta de ouro sobre o peito, e seus cabelos eram brancos como a lã e a neve, e seu rosto resplandecia como o sol diante da sua majestade. E continua a dizer que os seus pés brilhavam como um latão reluzente, assim que tinha saído da fornalha, e em suas mãos estavam 7 estrelas. Diz a palavra que João olha e cai como morto, porque não aguentou a glória de Jesus Cristo. Aqui eu digo, permanecer ao pé de Jesus Cristo, observar a cruz de Jesus Cristo, é o melhor local a se estar e permanecer, porque nos pés de Jesus seremos levados a lugares
ouve, ninguém me vê. Aí eu observo, meus irmãos, Cristo sempre esteve nos olhando. Olha, Ele é o único homem que investe em um caso perdido. Quantos homens não olham a bolsa de valores e começam a investigar durante anos e anos, investir, para que um dia possa colocar um patrimônio ali dentro para poder ter lucro? Cristo olha para um falido, jogado à sarjeta, um bebedor de cachaça, aquele que estava entregue às drogas, um viciado, um prostituto, e diz: esse aí é o que eu quero, eu vou Cristo, quando está no Monte das Oliveiras, ele diz o seguinte: olha, irmãos, o princípio do Evangelho é diferente do mundo. A pirâmide é assim. Cristo pega a pirâmide e faz assim: ora, pois os grandes são os pequenos, e aquele que tem sede, esse será saciado. Cristo quer os pobres de espírito, aqueles que ninguém dava mais valor. Ele olha e diz: esse aí é perfeito, porque só é dado valor à água aquele que um dia passou sede. Quem nunca trabalhou num dia escaldante, pensa: rapaz, não tem um copo de água, a água está quente aqui, não sacia a sede. Aí bebe água quente, bebe, barriga enche e não mata a sede. Cristo é essa água, mas ela é uma água viva, simplesmente boa. Significando, um dia de trabalho cansativo, uma água gelada no final. Cristo é aquela essência que te refrigera de todas as dores. Glória a Deus. E investe em você um alto preço, preço de sangue. Glória a Deus. Agora vemos João, aquele que era um pescador e iria assumir futuramente o cargo de seu pai, Zebedeu. Mas Cristo tinha algo diferente para ele, e ele obedece o chamado do Senhor, permanece à cruz, continua pregando a palavra de Deus. E quando ele está em Patmos, tudo fechado, Cristo se apresenta a ele. E ele tem a dádiva de contemplar e ouvir a voz do Mestre mais uma vez. Aleluia. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, se não me falha a memória, quando ele está ali elevado, ele ouve pela última vez a voz do Mestre: eis que estarei com vocês. Passa-se aproximadamente 70, 90 anos, irmãos, aproximadamente. João já é um idoso, um ancião de dias, não é mais aquele jovem que corria com tanta pressa, não é mais aquele jovem que tinha vigor em correr e acompanhar e passar dos demais. João agora é um senhorzinho de idade, um ancião experiente. Só que quando ele ouve a voz de Jesus Cristo, ele fala: essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Glória a Deus. Fica bem claro que ele tem desejo, porque ele vira depressa para ver quem falava. Só que quando ele cai, o Senhor pega ele e levanta e diz: escreve tudo isso que eu vou lhe dizer. Não vou repetir, irmãos, são 7 cartas a igrejas, irmãos, é muita igreja. Mas eu quero falar de uma só, que é a primeira. Ele diz à igreja de Éfeso, que tem contemplado as obras que eles têm preparado, como foi dito pela nossa irmã, que muitos farão milagres, operarão muitas coisas, mas só Deus sabe o oculto e o escondido. Aí quando é dito por João que Cristo tinha os olhos como chamas de fogo, estava dizendo que Cristo estava contemplando e via tudo aquilo que o homem planejava, fazia e ainda faz até hoje. Cristo nunca é pego de surpresa. Glória a Deus. Nunca é pego de surpresa. Quem nunca caiu em um delito e um pecado e pensou: pronto, agora está acabado e eu não tenho mais saída disso. Aí por conta da vergonha do pecado, o próprio inimigo envergonha, o pecado envergonha, e o que ele pensa? Melhor desistir, porque eu parando aqui ninguém vai saber, eu não lido com a vergonha futura. Diz a Bíblia lá em Romanos que a liberdade só há enquanto você não pratica o pecado. Depois que você pratica o pecado, você vai observar que esse é o único momento que você tem liberdade, porque você pensou em fazer e fez. Depois disso não tem mais liberdade. Você se torna um escravo no pecado. Diz que é tão infeliz, pagador, que o salário do pecado ainda é a morte. Você trabalha como infeliz, e aí no seu salário final disso tudo vai ser a morte. Mas o salário de Jesus Cristo, irmãos, é a vida eterna. Glória a Deus. Não é melhor pagador. Vamos lá. Aí observamos, João observa tudo isso e diz à igreja de Éfeso: tenho visto o trabalho de vocês, mas
estava em louvores, em oração, mas não sentia mais aquela mão que o cobria enquanto orava. E ele diz o seguinte: tenho porém contra ti, deixastes o primeiro amor, mas te digo, não fica por isso. Lembre-te onde caíste, te arrepende e pratica as primeiras obras novamente. Aleluia. Cristo ainda é aquela pessoa que investe, mesmo sabendo de todos os delícias e pecados. Você acha que ele não sabia quando estava naquele grande calvário, a ser martirizado, não sabia que um dia eu, cada um que está aqui, iria renunciar um certo dia, iria cair em pecado, iria se sentir envergonhado e se afastar? Cristo sabia, mas mesmo assim ele permaneceu aí dizendo: a cédula foi rasgada. Se alguém pecou, aleluia, nós temos um fiel advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vemos, para mim já começar a encerrar a mensagem, que João, depois de contemplar as 7 igrejas, vemos que ele começa a escrever e diz no capítulo 4 sobre a visão que ele tem. E diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia, E a Deus. primeira voz, como um de trombeta, ouvira falar, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois há de acontecer. João contempla tudo isso, observa tudo isso. Lembra que eu disse para você no início? A ilha foi fechada, ali ele tinha que morrer e ele tinha que ceder tudo. Diz a palavra do Senhor que mesmo com as portas fechadas da ilha, não tinha um navio para levar, não tinha lugar de escape para ir. Mas diz a palavra do Senhor que quando João observa que diante dos mares não havia saída, ele olha para um lugar lá em cima, Glória. e via simplesmente uma porta. Tudo fechado, só mar em todo o redor. Ele diz: daqui não tem saída. Mas ele olha para cima e vê simplesmente uma porta. E não era somente uma porta, mas era uma porta aberta. Aleluia. Aqui eu digo: Cristo é perito, pois ele tem a chave onde o homem não tem chave. Da vida e do inferno. Eu digo nesta noite: estava para morrer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você estava carregando essa alma pesada, nesta noite Cristo quebra os aguilhões, porque ele tem a chave da vida. O inferno não tem mais domínio, porque Jesus Cristo venceu e ele é derrotado de uma vez por todas. É noite de vitória. Cristo venceu. João observa tudo fechado, o céu estava aberto, simplesmente não era uma porta qualquer. Nós temos a dizer que Cristo abre portas onde não há parede, e nesse local Cristo abre uma porta onde não tem base. E o melhor de tudo é que essa porta estava aberta, e o que tinha depois dessa porta era o céu. Aí Cristo fala: vem, subi que eu te mostrarei as coisas que agora há de acontecer. Cristo estava dizendo: agora passou o momento. Tudo que você viveu foi na terra, é passageiro. Tudo que eu te mostrei é terreno, é passageiro. Tudo que aconteceu até agora é passageiro. E agora há uma porta para você passar. E o que você vai ver agora é lá no céu. Cristo está dizendo: há uma porta para aquele que quer sair dessa vida terrena e não quer mais viver neste mundo como se fosse qualquer pagão. Mas há um céu aberto de glória. Aquele que quiser passar, e aceite esse pois a cédula e o véu foi rasgado. E agora nós temos passagem de uma vez por todas. Aleluia. Glória a Deus. O céu está aberto. João está tão encantado com a voz que ouviu como da primeira vez que ele entra. E quando ele entra lá, diante de tudo que ele vê aquela imensidão, diz que há algo que ele observa em primeiro lugar. E diz que João entra, olha e vê, aleluia, que havia um trono posto no céu. Glória a Deus. Capítulo de número 4, versículo 2.
sentado sobre o trono. Glória a Deus. Além do céu estar aberto, ele viu o trono de Deus e disse: há alguém sentado sobre o trono. Aí nós viajamos lá para Isaías, capítulo de número 6. Diz a Bíblia aqui, Isaías fala: na morte, no dia que morreu o rei Uzias, eis que eu estava no templo, e ele viu os céus abertos, e viu o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia. E o que eu digo com isso? O mesmo Cristo, o mesmo Deus que estava sentado há 700 anos, visto por Isaías, permanecia sentado no mesmo trono. Ninguém tirou ele do trono. Ele estava sentado desde a criação do universo, ele já estava sentado. Ele permanecia sentado. E 700 anos atrás, Isaías fala, ele estava sentado no trono e permanecia lá, dizendo: não há ninguém maior do que ele, porque somente ele tem todo domínio. Aleluia. Glória a Deus. E João, feliz com aquilo, vê aquela glória e vê que atrás do trono havia simplesmente um arco, ou um arco-íris. A palavra é arco, um arco reluzente da cor esmeralda. E diz que a psicologia fala que a cor verde representa restauração e limpeza do espírito. E aquele que restaura. E aqui eu digo: você que está com a alma abatida e cansada, Aleluia. olhe para o trono, que lá há refrigério para continue olhando para o trono, que o trono há repouso para sua mente. Seu psicólogo abalado, a sua alma cansada das atividades deste mundo, o trono ainda é o local de horizonte. Encerrando, irmão, só mais um pouquinho. Aleluia. João vai falando que diante dessa glória ele se encanta. E quando ele tira o foco do trono e observa ao redor, diz que havia 24 tronos em seguida. E ali também havia trovões, relâmpagos atrás dos tronos. E havia 24 anciões, onde estavam vestidos de roupa branca. E sobre a sua cabeça havia uma coroa reluzente. Só que o contador ele observa mais à frente e vê que havia 4 seres, onde cada um tinha uma cabeça diferente, mas eles tinham um hino que era compatível um com o outro. Eles não eram iguais, um era um boi, um era uma águia, outro era um homem, um era como um mar de vidro. E vai dizendo que eles eram diferentes, mas o cântico deles tinha harmonia e ligação. E dizia que eles cantavam uma música repetida e não enjoava. Glória a Deus. A mesma música lá em Isaías, era a mesma música que eles cantavam. Glória a Deus. E a música começava assim, irmãos. Não sou um bom cantor, não, mas dizia assim: Santo. Isaías observa e diz que era o mesmo cântico. João olha e vê, é o mesmo cântico. O mesmo Deus no mesmo trono. O mesmo louvor no mesmo local. E diz que ele permanece sendo santo. Reino passa, domínio de homem passa. A Babilônia se levantou, caiu. Grécia se levantou, caiu. Entrou diante de vários reinados, a Babilônia caiu, mas o reinado de Deus permanece. E ele permanece sentado nesse trono, porque de lá ninguém tira ele. Diz que ele tem todo o domínio. Eu digo, irmãos, nada é impossível para Deus. Se você tem uma petição, uma oração, uma enfermidade, eu digo, o mesmo rei permanece sentado, o mesmo canto, e continua a dizer: ele é todo poderoso, pode arrancar a enfermidade, pode arrancar a tristeza, pode tirar a amargura do teu coração, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível. E diz que quando eles começavam a cantar, diz que eles começavam, os anciões se curvavam
E diante disso tudo, João vai dizer que havia eles cantando o mar divino sobre a frente deles. E diz que um grande anjo bradava com uma grande voz. E aqui já começa a encerrar, irmãos, essa visão maravilhosa de João. E diz assim: e eis que vi a destra do que estava assentado sobre o trono, capítulo 5, um livro escrito, e vi um anjo escrito e selado, por dentro e por trás, estrelado com 7 selos. E um anjo forte bradava com grande voz: quem é digno de pegar e desatar esse selo? Glória! Aí João começa a observar, porque se alguém bradou, ele começa a observar: alguém vai abrir, alguém vai tomar e alguém vai abrir. E ele diz que não se encontrou no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, alguém que pudesse tomar isso da mão do que estava sentado. E ele fala: meu Deus, se ninguém pode tirar, quem vai tirar? Eu não vou. E diz a Bíblia que ele começa a chorar e entra em prantos. Aleluia. Irmãos, o homem está no céu, o homem começa a chorar. Aleluia, Deus. Quem pode? E quem será digno de poder fazer isso? E diz que o ancião falava assim: calma. E disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a rede de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória! Aí João encantado: cadê esse grande leão? Aí diz que João olha e diz que no meio de toda aquela multidão ali daqueles anciões, vê um cordeiro, como que se havia sido morto. Aleluia. Com 7 chifres, 7 olhos, feridos. Ele fala: isso aí eu conheço. Meu Deus! Esse é aquele cordeiro que meu antigo mestre João Batista disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado deste mundo. O cordeiro ainda é a chave de escape deste mundo, irmão. Glória. O cordeiro ainda é a chave de escape. Diz a palavra que lá no Êxodo a mortandade iria passar, o anjo iria passar, o Senhor iria passar. E diz que no Egito Antigo havia 2.000 deuses. E o Senhor fala: passarei e ninguém poderá segurar a minha mão. E quando o Senhor começa a passar lá em Êxodo 12, começa a passar verso 13, começa a passar, diz o seguinte: mas eu não matarei aquele que tiver sobre a sua casa as ombreiras, um sangue aspergido sobre elas, eu não vou matar. Se houver um cordeiro lá dentro, eu não vou matar. Se houver sangue, um cordeiro lá dentro, a morte vai pular por cima, mas não vai matar. E não haverá clamor e nem gritos, porque eu passarei e pouparei. Quer fugir da morte? Quer fugir deste mundo, irmãos? Cristo, o cordeiro ainda é a chave. E nos deu a oportunidade de participar da sua grande vitória. E para encerrar, a morte de Jesus Cristo, se fosse somente uma morte, não seria o Evangelho. Aleluia. Herege. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, irmãos, isso tudo que nós estamos fazendo aqui seria simplesmente um ato sem lógica e sem contexto. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e diz que se Cristo tivesse morrido e não ressuscitou, vão seria. Mas, versículo 50, vai dizer que Cristo simplesmente venceu e quebrou todos os aguilhões do pecado e todas as correntes que nos prendia, e agora nós temos vida porque Ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, agora nós temos vida e ressuscitamos com Ele. Aleluia. A mensagem é para nos encorajar a dizer, irmãos, que observar o sacrifício de Jesus Cristo ainda é o melhor local e a melhor celebração de todo o mundo. Olhar para o sacrifício de Jesus Cristo ainda é o melhor ato que nós podemos fazer e relembrar que um dia nós fomos amados e permanecemos sendo amados. O mundo pode negar amor, um pai pode negar amor, um filho pode negar a atenção, mas Deus nunca negará um amor ao seu filho. Aleluia. Tentando que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, para que nós pudéssemos ter vida
E agora participar da Santa Ceia do Senhor com alegria. E se nós não glorificarmos a Deus com o sacrifício de Jesus, não há outra coisa a glorificar, irmãos. Pois que diz que a mensagem da cruz é a loucura para os que perecem. Aleluia. Mas para nós é poder de Deus. Essa é a mensagem central, a cruz. E se está difícil para a sua vida, eu digo, permaneça ao pé de Jesus Cristo. Observe a cruz. Eu não aceito nada disso, irmãos. O problema é seu.